Oi, galera, vamos lá? Continuando nossa aulinha, apostila 12, módulo 71, trabalho, diferença de potencial e campo elétrico uniforme. Algumas coisas nós já vimos, vamos recordar. Relembrando superfícies equipotencial. Equi de igual potencial. Se eu tenho uma carga positiva, essa carga positiva gera um campo elétrico de afastamento, certo? E em volta dela, eu posso calcular potenciais elétricos. Por exemplo, a uma certa distância em volta dela, se eu chamar aqui de potencial A. Potencial A. E aqui, pessoal, só trocando a cor, vou chamar de potencial B. Qual é a diferença entre potencial A e B? Eles são idênticos, porque como que eu calculo potencial? Lembra? É K, Q sobre D. A constante é a mesma, a carga é a mesma para os dois, está sendo gerada pela mesma carguinha. O que está mudando? Nada, nem a distância. A distância para o potencial B é o raio dessa circunferência. Para o potencial A mesma coisa. Então, potencial A é igual a potencial B. Galera, e se eu pego um ponto mais distante? Vou chamar aqui de potencial C. A distância aumenta. Se eu aumento a distância, eu diminuo o potencial. Então, potencial A é igual a potencial B e eles são maior que VC. VC é menor. Tudo bem, pessoal? Nós já tínhamos visto isso. Só para recordar, tá joia? Da mesma forma, uma carga negativa. Se eu gero uma linha, uma superfície equipotencial ao seu redor, se eu chamar aqui de potencial A e potencial B, eu sei que o meu potencial A é igual ao potencial B, certo? Por quê? Porque eles estão à mesma distância da minha carga. Agora, se eu aumento a distância, só tem que tomar o cuidado que aqui eu tenho potencial menor, ele é negativo. Aqui eu tinha o potencial, maior. Se ele é menor, o potencial que eu chamar de C aqui, mais longe do menor, ele será maior. Então, potencial A é igual a B, que são menores, menor que potencial C. Tudo bem? Isso tudo nós já tínhamos visto, só para a gente recordar. Agora, vamos lembrar, e num campo elétrico uniforme? Se eu tenho, cargas, uma placa, duas placas paralelas, e eu tenho uma carga positiva aqui, cheia de carga positiva, equidistantes, mesma distância, tá? E aqui a negativa, 2, 3, 4, 5. Galera, se a placa da esquerda é positiva e da direita é negativa, meu campo elétrico será da esquerda para a direita. Sai do positivo, vai para o negativo, lembra? Então, as linhas de indução aqui, são as linhas que representam o meu campo elétrico do positivo para o negativo. Onde estariam as minhas superfícies equipotenciais? Aqui, porque estão à mesma distância. Se eu chamar aqui de potencial A e potencial B, eu tenho que potencial A igual a potencial B, porque está dentro da mesma equipotencial. Eu posso pegar uma outra equipotencial aqui, e chamar de potencial C. Qual é maior? Está mais perto do potencial maior. Aqui no negativo, potencial menor. Então, VA igual a VB, eles são maior do que VC. Conforme eu estou me aproximando, na linha de indução, indo a favor da linha de indução, eu vou diminuindo o meu potencial. Perfeito? Galera, vamos achar uma outra forma de calcular o potencial sem ser por aquela equação, potencial é K, Q sobre D, não é? E campo elétrico? Como que a gente calculava campo elétrico? Karina, campo elétrico é K, Q por D quadrado. Isso, une essas duas equações. Como assim? Vou escrever essas duas em uma só, elas não são parecidas? O que muda? Aqui é D, aqui é D ao quadrado. Será que teria como a gente unir? Por exemplo, eu vou escrever que meu campo é o quê? É o próprio potencial KQ sobre D, só que faltou um Dzinho, Só que eu vou usar essa equação assim, E vezes D igual a U. É o E de U, não é EDU, porque senão o pessoal confunde, É o E de U. Então, pronto, a gente chegou numa equaçãozinha nova aí, É o E de U.
Eu acho que eu já até tinha passado essa para vocês, tá? Mas para recordar aí, caso eu não passei. É de U. Então, E de campo, D de distância e U de diferença de potencial. Galera, o que é esse U, galera? É a diferença de potencial. Então, se eu tenho um potencial A e eu fui para um potencial C, cuidado, ó, o U entre A e C é a diferença. Então, é VA menos VC, tá? Então, cuidado, ó, esse U representa, ó, vou pôr aqui, ó, é a nossa DDP. DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. Diferença entre dois potenciais. Então, se eu quero a diferença entre o A e o C, é VA menos VC. Tudo bem? Foi aqui, ó. Então, o E de U, onde o U é a diferença de potencial entre A e C. Trabalho da força elétrica. Como que vai ficar o trabalho? Ó, se eu tenho uma carga A e uma carga B. Galera, eu quero transportar a carga A, ela tem um potencial A, certo? Vou chamar assim, ó, tem um potencial A. E a carga B, um potencial B. Beleza? Eu quero do A transportar uma carga do meu potencial A para o potencial B. Galera, como que eu calculo trabalho? Trabalho é força vezes a distância. Só que é trabalho de que força? De uma força elétrica. Então, é a força elétrica. Então, lá, ó, trabalho é igual. No lugar de força elétrica, lembra que força elétrica é igual a E vezes Q? Quando a gente une as outras duas equaçõezinhas, isso a gente já tinha visto, ó. Então, no lugar de força elétrica, eu vou pôr E vezes Q vezes a distância. Galera, acabamos de ver que E vezes D é igual a U. Então, no lugar de E vezes D, eu vou pôr U. Ficou Q vezes U. Mas, Karina, você falou que o U é a diferença de potencial. Então, o U, você falou que é a diferença entre dois potenciais. Se eu quero ir do A para o B, então, U é a diferença entre o A e o B. Então, no lugar de U, eu vou escrever, ó, Q vezes VA menos VB. Porque eu estou falando do U entre A e B. Pronto, galera. Ó, chegamos na equaçãozinha de trabalho. Se é trabalho, qual que é a unidade de trabalho? A unidade de trabalho é em Joule. Joule. Carga continua sendo em Coulomb. E potencial sempre em volts. Pronto, chegamos na equação de trabalho. Beleza? Olha só, galera. Trabalho no campo elétrico uniforme. Então, da mesma forma, ó, se eu tenho aqui uma placa com cargas positivas, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, cargas negativas, ó. Eu vou ter campo elétrico que sai do positivo e vai para o negativo, são as nossas linhas de indução. E nós temos as nossas superfícies equipotenciais. Então, vou chamar aqui de potencial A e potencial B. Galera, é o mesmo potencial em qualquer ponto aqui dessa linha e o mesmo potencial em qualquer ponto dessa linha. A gente sabe que VA é maior do que VB. Por aqui no cantinho, ó, VA é maior que VB. Está mais próximo do potencial maior, certo? Beleza. Galera, eu quero transportar uma carguinha de prova. Deixa eu voltar aqui. Uma carguinha de prova. Então, uma carguinha aqui, ó, do A para o B. Para o potencial B. Como que eu calculo o trabalho? Trabalho vai ser o valor dessa carguinha, certo? Vezes o U entre a B. Então, ao invés de pôr U entre a B, eu já posso pôr assim, ó, VA menos VB. Pronto, pessoal. Eu acho o trabalho para eu levar a carguinha do potencial A para o potencial B. Galera, o trabalho, ele não depende da trajetória. Então, eu posso ter feito, ó, tudo isso seguindo essa trajetória aqui, ó. Ou eu posso ter feito esse trabalho seguindo uma trajetória assim, ó. Ou, sei lá, posso ter feito assim, ó. Não importa. O que está me importando? O valor da carga e a diferença
entre os potenciais. Tudo bem? Beleza? Acabou, galera. A aulinha de hoje era só para recordar o que é uma superfície equipotencial, recordar algumas equaçõezinhas e o que tem de novo, ó, trabalho. Trabalho é Q vezes VA menos VB e não depende da trajetória, só depende do potencial inicial e o potencial final. Tudo bem? Vamos lá? Vamos fazer os exercícios? Olha só, galera. As linhas representam duas superfícies equipotenciais em um campo elétrico. Represente as linhas de campo elétrico e determine a DDP entre AB. Galera, as linhas de campo elétrico. Então, o 10 volts é uma equipotencial, ó, uma equipotencial. E o 20 volts também, ó, é uma equipotencial. Conforme eu estou indo na direção do campo elétrico, diminui o meu potencial. Então, com certeza, o meu campo elétrico, minha linha de indução, está da direita para a esquerda, porque o meu potencial está diminuindo. Então, represente as linhas de campo elétrico e determine a DDP. As linhas de campo elétrico a gente já determinou. DDP entre AB. Galera, olha só. DDP entre AB. DDP entre AB é o UAB, que é o VA menos o VB. Então, UAB, VA. VA, ó, é 10 e o VB 10 também. É 0, pessoal. Karina, precisava ter feito a conta? Não. O A e o B não estão dentro da mesma equipotencial, eles não têm o mesmo potencial. Se eles têm o mesmo potencial, com potencial menos ele mesmo, 0, não tem DDP, não tem diferença de potencial. Beleza? Esse foi o item A. Agora o item B, ó. Determine o trabalho da força elétrica para deslocar uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 no percurso BC, ó. No percurso de B para C. Então, vamos lá, ó. Trabalho entre B e C. Trabalho é Q vezes U entre BC. Então, VB menos VC, ó. É de onde saiu para onde chegou. Trabalho entre BC, carguinho, ó, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. VB, pessoal, VB é 10 menos VC 20. Pronto, ó. Trabalho entre BC, aqui vai dar menos 10, com menos dá mais, então ficou 1,6 vezes 10 a menos 18 joules, ó. Pronto, ó. É uma questãozinha dissertativa e acabou o primeiro exercício, tá bom? Então, o mais importante é que, ó, se eu tô dentro de uma equipotencial, a diferença de potencial é 0. Beleza, pessoal? Exercício 2, ó. A figura seguinte representa uma carga de prova de 2 microcoulomb, beleza? Ele tá dando a carguinha aqui para nós, ó. Deslocando-se entre dois pontos, A e B, de um campo elétrico de intensidade 120 newtons por coulomb. Galera, é o Ezinho aqui, ó. A, determine a DDP entre os pontos A e B, ó. Então, ele quer U entre A e B. Galera, U entre A e B é VA menos VB. Só que a gente tem o potencial A. Aqui, ó, estaria a equipotencial do potencial A. E aqui a equipotencial do B. A gente não tem, senão era só fazer um menos o outro. Então, o que eu vou usar? Que outra equação eu tenho? Eu tenho o E de U. E vezes D é igual a U, certo? U entre AB. O E, ele deu para nós, ó. O Ezinho tá aqui, ó, 120. A distância, cuidado, pessoal, ele fez de propósito 5, ó. É sempre a distância entre os potenciais, é o 4, ó. Lembra que a gente já fez exercício disso, ó. É o 4, igual U entre A e B. Então, o U entre A e B vai dar 480 volts. Acabou, ó. Essa é a A, certo? B, ó. B, vou fazer o B aqui. O trabalho realizado pela força elétrica sobre essa carga. Trabalho é Q vezes U entre a B. Vendo? Então, não preciso saber
o VA e o VB, se eu sei a diferença de potencial, esse U é a diferença de potencial. Eu não sei o potencial A, não sei o potencial B, mas eu sei que a diferença é 480. Então, meu trabalho, ó, o Qzinho, 2 micro. Cuidado, galera. Quanto que vale micro? 10 a menos 6. Então, ó, 2 vezes 10 a menos 6 vezes 480. Então, trabalho aqui, ó, 0, 2, 16. Então, 2 vezes 4, 8. 960 vezes 10 a menos 6. Já, olha, ó, acabou, pessoal. 960 vezes 10 a menos 6 já. Tudo bem? Mais um exercício, ó. Exercício 3. A carga pontiforme 2Qzinho, 2 vezes Qzinho, ó, é deslocada do ponto A ao ponto B, do A ao B, em uma região em campo elétrico uniforme com velocidade constante, por um agente externo. Cuidado, galera. Trabalho feito por um agente externo. Agente externo. Seguindo a trajetória ABC. Não, ACB. Então, ele fez assim, ó, daqui pra cá, pra cá. Galera, o importante é que veio do A pro B. A trajetória não importa no trabalho, não é verdade? Desprezando-se a ação do campo gravitacional, é correto afirmar que o trabalho da força elétrica é forçado no trecho AC. O trabalho da força elétrica é espontâneo no trecho CB. Galera, ele está perguntando assim, ó. Se o trabalho da força elétrica é espontâneo, se é forçado, o trabalho da força elétrica é nulo no trecho CB. Bom, trabalho é igual a Q vezes, né, uma diferença de potencial. Então, sempre que a gente está dentro da mesma equipotencial, o trabalho é zero. Olha só, galera, se eu estou no ponto C para o ponto B, eu não estou passando dentro da mesma equipotencial, a minha equipotencial seria essa, então do C para o B não tem diferença de potencial, ó. O U entre CB é zero, portanto, o trabalho entre CB é zero. Então, ó, o trabalho da força elétrica é nulo no trecho CB, ó. Aí dá a alternativa D de dado. Beleza? Galera, aulinha rápida, tá? Só pra gente relembrar alguns conceitos. A maior parte das coisas nós já tínhamos visto, só o trabalho mesmo que foi diferente, tá bom? Joule a gente já tinha visto, campo elétrico, potencial elétrico antes das férias, tá bom? Então ficou aí, ó, trabalhinho é Q vezes U, vezes a diferença de potencial e não depende da trajetória. Galera, exercícios, ó, esses exercícios não são para entregar, é só para vocês fazerem e tirarem as dúvidas no nosso próximo plantão, tá bom? Exercícios 5, 6 e 7, apostila 12, módulo 71, página 131. Tudo bem, pessoal? Até mais, então.